internet pesquisar o que é fascismo. Pesquisou e a internet elencou para você as experiências de governos fascistas ocorridas na Europa. Portugal, Espanha, a Itália do Mussolini e a pior versão dele, que foi o nazismo alemão. Aí você definiu na sua cabeça que se não houver um governo constituído naqueles moldes, então não há fascismo. É aí que você tomou a rasteira. Você precisa entender que o fascismo pode se manifestar antes da formação desse tipo de governo. É isso que eu vou te explicar agora. Mas eu vou precisar de duas coisas: atenção e honestidade intelectual. Então eu queria deixar claro que esse vídeo não vai versar sobre os governos fascistas que ocorreram no século XX. Talvez em outra ocasião a gente faça isso. Esse vídeo vai tratar das manifestações fascistas que a gente pode identificar no nosso dia a dia, na nossa vida miúda, no nosso cotidiano. Fascismo é quando alguém define na cabeça um perfil ideal de indivíduo para servir de modelo. É como se houvesse dentro da sociedade um tipo de gente que seria o melhor tipo de gente possível, com as melhores crenças, os melhores valores, os melhores comportamentos, as melhores convicções políticas. E aquele que não se enquadra dentro desse perfil é rejeitado. Portanto, o fascismo nega a diferença. Aquele que é diferente, aquele que não se enquadra dentro do perfil de cidadão modelo, é visto como alguém incompleto, como alguém torto, como alguém cujas características não são boas o suficiente para se construir uma vida em sociedade. Ou seja, o fascismo parte do princípio de que o outro, aquele que é diferente, é menor. E qual seria o terreno propício para o crescimento do fascismo? Bom, você já deve ter encontrado um tipo de pessoa que se acha especial demais, porque se senta para comer à mesa de garfo e faca, e o indígena não. Pessoa que se acha especial demais porque pensa que tem uma sexualidade que seria superior a todas as outras sexualidades que não se coadunam com a dela. Pessoa que se acha especial demais porque pensa que tem uma cor da pele mais apta ao convívio social do que as outras cores de pele. Pessoa que se acha especial demais porque pensa que tem uma religião mais sofisticada e mais espiritualizada do que todas as outras religiões que existem por aí. Pessoa que se acha muito especial porque enxerga que faz parte de uma cultura que seria superior às outras culturas que existem. É aí que o fascismo encontra terreno fértil. Porque para essas pessoas começarem a flertar com o fascismo, é um pulo. Veja bem, não é só se sentir incomodado com quem é diferente. É pior, é se sentir superior a quem é diferente. E por causa disso, achar que tem mais direito que o outro. Achar que pode mais do que o outro. E essas coisas se manifestam independente de você ter um governo constituído nos moldes fascistas. Se manifestam no nosso dia a dia, no nosso ciclo de amizades, no trabalho, na escola, na família. Toda vez que você encontrar alguém que acha que pertence a um perfil mais aprimorado de cidadão e que por causa disso tem mais direito do que o outro, pode mais do que o outro, você está diante de um fascista. Essa pessoa precisa saber quem foi Benito Mussolini para ser fascista? Aí é que está. Não precisa. E não se engane, ela não precisa ser necessariamente violenta. Ela pode ser uma pessoa tranquila, fleumática, pacífica, gente boa, simpática e ser fascista. Tem gente que é fascista e não sabe. Tem gente que passa a vida toda sendo fascista sem saber. Para que essa pessoa exista na sociedade, é necessário que se tenha um governo nos moldes fascistas? Não. Fascismo, portanto, é quando alguém vira e fala: você não é bom o suficiente para ser um dos nossos. Pois bem, quando essas pessoas atingem um nível de organização, de aglutinação e de pertencimento consideráveis, aí você tem o perigo de se ascender ao poder, o chamado fascismo que você pesquisou e viu as características no Google. Então existe uma diferença entre o governo fascista constituído e a prática do fascismo cotidiano que pode dar origem a ele. Bom,
Muita gente se pergunta se o governo brasileiro atual é fascista. Quanto à forma, eu devo dizer que não, pelo menos por enquanto. Nós estamos em junho de 2020. Porque a gente ainda tem liberdade de imprensa, a gente tem liberdades individuais, independência entre os poderes, então não dá para a gente enquadrar o governo brasileiro ainda dentro de um formato de governo fascista, tais como você viu na internet. Então, quanto à forma, não. Agora, quanto ao conteúdo, eu acho que está mais do que demonstrado que as pessoas que ocupam posições de poder no governo brasileiro atualmente são fascistas e estão muito incomodadas com a democracia, porque a democracia implica na aceitação e no convívio com a diferença. Embora as pessoas que estejam no poder hoje não verbalizem isso, eu acho que está claro que elas têm na cabeça um modelo de brasileiro ideal para ser seguido. Elas acreditam piamente que o Brasil vai ser cada vez melhor quanto mais ele for militarizado, heterossexual, cristão, liberal e adepto de uma cultura esbranquiçada europeia. Aquele tipo de brasileiro que não se enquadra nesse perfil que o governo brasileiro estabeleceu como ideal é descartado, é visto como um obstáculo para o desenvolvimento do país. Se você discorda dessa colocação, eu convido você a olhar um pouco mais detidamente para as práticas que o governo tem feito em relação aos indígenas, aos afrodescendentes, aos homossexuais, comunidade LGBT, aos pobres em geral, a política de extermínio na periferia. Isso, meus amigos, desculpa, não tem outro nome. É fascismo. Porque aquele tipo de brasileiro que não se enquadra no que o governo definiu como cidadão modelo é, no mínimo, rejeitado e, no máximo, perseguido e, às vezes, até morto. E, para além disso, a gente já teve um secretário de Cultura que reproduziu o discurso nazista e o próprio presidente fez uma postagem onde ele utilizou uma frase usada pelo Mussolini para alfabetizar as crianças durante o regime fascista. Portanto, de maneira resumida, o governo brasileiro é fascista? Quanto à forma, não. Quanto ao conteúdo, muita coisa. Então é necessário que exista um governo nos moldes fascistas para que o fascismo se manifeste no nosso dia a dia? Tá claro que não. Ele se manifesta antes da formação desse tipo de governo. E você, nessa altura do vídeo, já deve ter percebido que o fascismo acabou se tornando um conceito por demais abstrato. Ele vai se manifestar de diversas formas e vai variar o jeito que ele se manifesta de acordo com a época e o lugar que está, ou seja, de acordo com o contexto histórico. Um chamado fascismo tupiniquim não vai ser exatamente nos mesmos moldes que o fascismo italiano dos anos 20 ou do que o alemão dos anos 30. E se a gente não souber identificar o fascismo quando ele se manifesta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se a gente só deixar para enxergar o fascismo quando ele chega no poder, aí fica mais difícil a gente tratar de um sistema democrático. Forte abraço.